Oi, turma. Nós agora estamos na segunda fase do nosso curso. No primeiro momento, nós aprendemos o algoritmo, lógica de programação, usando o Portugal. E desde o início nós falamos que o nosso objetivo é o JavaScript. Mas para que a gente possa entrar no JavaScript, nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos aprender um pouco de HTML. O HTML, ele é uma linguagem bem simples e nós vamos utilizar como editor de textos o Visual Studio Code. Então, o link dele já está aqui, né? Você pode baixá-lo, instalar e quando você executar, ele tem essa cara aqui, ó. Se o seu estiver em inglês, normalmente na primeira vez ele já está em inglês, você pode vir nessa opção de extensões, pesquisar, escreve português. Vai aparecer da Microsoft o primeiro aí, ó, Português Brasil. Instala essa extensão para que ele possa ficar em português. Vamos para a primeira sequência para a gente fazer nossa primeira página, né? Vou explicar para vocês aqui, inicialmente, qual é a estrutura básica de uma página em HTML. Nós temos aqui, ó, primeiro, vamos saber, né? O HTML, o significado dele, que é Hypertext Markup Language, ela não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de marcação. Qual que é a diferença entre a linguagem de programação para uma linguagem de marcação? Imagine que você esteja no Word e no Word você quer colocar uma palavra em negrito. O que você tem que fazer? Você seleciona a palavra e marca ela como bold, né, negrito, para que ela fique um pouco diferente das outras palavras que você digitou. Então, basicamente, a linguagem de marcação é isso. Essa marcação ela é feita em tags. Então, as tags principais são essas aqui, ó. A tag principal é HTML e repare que ela fecha com /HTML. Ou seja, tudo que eu quero que fique entre HTML e /HTML estão aqui. Dentro de HTML, nós temos duas subdivisões, que é o cabeçalho, head, /head, que não fica visível para a gente como usuário. Ela é uma seção de configurações, de trabalhos de marketing digital, de algumas situações para que a gente possa inserir um arcabouço, um framework melhor, como a gente vai aprender o Bootstrap e assim por diante. O único comando que a gente vê realmente é o title, o título, a gente consegue ver na página. De resto, tudo que a gente vê em página HTML fica no body, body. Okay? Todos os comandos, as tags, nós vamos colocar em body. Bom, voltando aqui ao Visual Studio Code, eu venho aqui no início, arquivo, novo arquivo de texto, e vou definir com vocês uma situação interessante. O Visual Studio Code, vamos começar a chamar ele de VS Code, ele é um editor de textos para vários tipos de linguagem. Como que ele sabe que linguagem você está trabalhando? Através da extensão. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, vou dar um Ctrl S, vou criar uma página chamada início, só que a extensão é .html. Quando eu coloco o nome de um arquivo com a extensão HTML, salvar, o VS Code sabe que eu vou programar em HTML. Ele até tem algumas diferenças de logotipos para cada tipo de linguagem.
E aí, qual que é a grande vantagem dele? Ele tem uma biblioteca ótima de sugestões para que ele nos ajude a digitar a nossa página. Por exemplo, nós vamos trabalhar com HTML5. Se você digitar HTML, ele já te pergunta, é HTML básico, HTML5 ou HTML XML. Então, se eu escolher HTML5, que é o que a gente sempre vai escolher, tecla Enter, ele já coloca toda aquela estrutura que eu falei para vocês, ó. HTML com barra HTML, head com barra head, body com barra body. E essas outras configurações são configurações padrão para que você possa falar o tipo de conteúdo, algumas situações de Unicode, que é o tipo da tabela de caracteres que a gente vai usar para que o mundo todo saiba o tipo de letra que a gente vai usar. Dentro do HTML tem uma configuração básica que é a linguagem ou lang. Ele sempre começa com EN de inglês, mas você sempre vai mudar para PTBR, que aí ele identifica que essa página ela será escrita em português Brasil. E a única configuração que vai aparecer para a gente quando eu abrir essa página em um browser é o title, que é o título. Então está escrito aqui document. Eu vou colocar aqui, ó, primeira página. Vou salvar. Opção salvar, porque eu já botei o nome para ele, início.html. Só que ele tem uma opção interessante também, ó. Você pode vir arquivo, eu tenho salvamento automático, que aí você não tem que ficar preocupando com mais nada. Bom, eu quero saber, né? Eu já sei que eu sei que eu salvei esse arquivo na pasta SRC. Mas se você tiver dúvidas, coloque a seta do mouse em cima do nome, que ele vai te mostrar, ó, está gravado no C2./SRC. Então eu vou lá no SRC e vou executar esse arquivo, que foi o primeiro que eu fiz. Então, só dar duplo clique aqui, ó. E está aqui a nossa página. Repare que está totalmente em branco. Só que aqui na aba está escrito, ó, primeira página. Essa primeira página foi configurada na tag title que fica no head. Agora vamos para o body. É no body que nós conseguimos digitar o conteúdo para mostrar na nossa página. Uma coisa interessante, tá, gente? Você nunca vai fazer isso aqui, ó. Por exemplo, Hello World. Mesmo que vá funcionar, vamos ver aqui, ó, sempre atualizando, e apareceu Hello World. Mesmo que apareça, mesmo que a minha página, minha primeira página, está pronta com esse Hello World, nós nunca vamos fazer desse jeito, tá? Porque todas as vezes que eu vou digitar alguma coisa, eu preciso sempre colocar em alguma tag que tenha a ver com o que eu preciso digitar. Exemplo, esse Hello World, ele pode fazer parte de um título. Existe uma tag, ou 6 tags, que são formatações de tamanhos da fonte. A primeira é a H1. Tecla Enter. Você vê que o próprio VS Code me ajuda quando a tag tem abre e fecha, tá? Então, para você fazer isso aqui, H1, tecla Enter, automaticamente ele coloca isso aqui pra gente. Então eu vou pegar o Hello World, vou dar um Ctrl X, um recortar e vou colocar aqui dentro. Ctrl V. E aí vamos ver o que é o H1. Atualizo, tá lá, ó. É uma fonte maior. Na verdade, ela é a maior de todas. Vou colocar aqui, ó, H6. Hello World. Vou ver como é que ficou.
H6 é a menor fonte, H1 é a maior fonte. E aí você vai trabalhar, manipular entre o H1 e o H6 com o tamanho que você acha que convém, tá? Bom, temos uma outra situação aqui. Alguns comandos, né, que a gente pode usar. Olha, div é uma situação, é uma tag que você normalmente coloca, mas quando a gente precisa trabalhar com classes, com CSS e assim por diante, porque ela vai ter algumas coisas a mais. P é um parágrafo. Apesar de não haver alguma diferença, vou colocar aqui um P e teclar Enter, ele me mostra o início e o fim. E eu posso digitar aqui dentro dele, ó. Essa é a minha primeira página. Eu estou digitando sem me preocupar com formatação. Olha, vou teclar um Enter. Eu teclei Enter e fui para a próxima linha. Vou teclar Enter de novo. Será que esse parágrafo possui 3 linhas? E aí nós vamos ver como é que ficou essas 3 linhas que eu digitei. Olha, tudo agarrado. Por quê? Porque no HTML eu preciso utilizar as tags para eu formatar. Então nós temos aqui várias situações, como por exemplo, esse BR, que é um quebra-linha. Quando eu quero colocar frases em linhas diferentes, eu coloco o BR, né? Teclo Enter, que ele já coloca para mim o sinal de menor e maior, para quebrar a linha, ó. BR, BR. Aí sim, quando eu ver a minha página, cada um fica em uma linha. Tem outras situações. Tem aqui, ó, o HR, que é um traço. Então eu posso colocar aqui um HR e vou colocar. Esta linha foi separada por um traço com o comando HR. Eu não quero que esse HR seja comando, então só vou dar um ESC aqui, ó, para que ele coloque HR, ok? Vamos ver aqui, ó. Tem um traço e tem esse nome aqui, tá bom? Então, gente, comandos básicos, situações básicas com HTML, e na próxima aula nós vamos ver algumas coisas, mais alguns comandos.